O orixá fala, o orixá pode abrir o olho? Esse é um dos questionamentos muito recorrentes, justamente por ser algo que a gente não vê comumente numa sala de candomblé, num terreiro de candomblé. Bom, se você não me conhece, eu sou Tom Lorê e me acompanhe nesse vídeo até o final. Esse questionamento e crítica que muitas das vezes acontece quando alguém vê algo do tipo, ouve falar sobre orixá falar, orixá está de olho aberto dentro do candomblé, é normalmente baseado pelo nunca vi, não acontece isso na minha casa, no meu axé, dentro da minha raiz, então isso é errado se eu vejo isso dentro da casa de outra pessoa ou se eu vejo alguém falar sobre esse assunto, que para mim é estranho. Então, isso não existe e isso é errado. Isso é algo que a gente tem que acabar dentro da nossa cultura religiosa, do povo de axé, de criticar o que a gente nunca viu, o que é diferente à nossa realidade ritualística dentro do nosso axé, dentro da nossa casa, dentro da nossa tradição religiosa. Não é porque a gente nunca viu que não exista isso dentro de outra nação, dentro de outra região de matriz africana, dentro de outra axé, dentro de outra tradição. E orixá fala? Sim, orixá fala. A gente pode ver isso dentro de casas tradicionais de candomblé. A gente vê isso dentro da cultura religiosa iorubá, dentro da cultura religiosa do povo, de culto de Vodun, dentro do Benin, de Gana, do Togo, por exemplo. Então, não é errado quando a gente vai ver isso acontecer dentro de uma casa de candomblé. Assim, da mesma forma, com o orixá de olho aberto, o orixá com o olho mais aberto, menos cerrado, é o que normalmente a gente vê, também não está errado. E quando a gente vai falar que o orixá fala assim, então a pessoa normalmente questiona, então por que o orixá não fala em Yorubá? O se é Vodun, por que não fala em Fon? Se é Menquice, por que não fala dentro de uma língua Congo, Angola e tudo mais? A gente tem que lembrar dentro do transe do orixá que é o corpo do Elegum, do Yaô, da Muzenza, do Vodun-se, que está sendo utilizado para o transe da sua divindade. A faculdade mentais utilizada, o conhecimento empírico, linguístico, vai ser do Elegum, do médium que está em transe. Então o orixá não possui o corpo e traz conhecimentos que são exteriores ao conhecimento da pessoa que está em transe com o orixá. Isso não acontece. Então por que o orixá não fala em Yorubá? Já que o orixá veio da África e falava Yorubá? Porque ele vai usar das faculdades mentais do médium que está em transe. O médium está em transe, não é o orixá ali encarnado. Então não há possibilidade nenhuma de que o orixá venha e fale em uma língua que é diferente da língua do Elegum que está em transe com o orixá. Se o orixá chegar num país de língua espanhola, ele vai falar a língua do médium que está incorporado, se ele fala espanhol, e assim sucessivamente. Se você vê normalmente, por exemplo, um orixá que está em transe falando, ele falando Yorubá, é porque aquele médium conhece a língua Yorubá. Porque aquela tradição religiosa costuma utilizar determinados termos na língua Yorubá, então o orixá vai ter a capacidade, por conta da capacidade, se o orixá pode falar, porque não vemos comumente o orixá falando por aí, nos candomblés que a gente vai visitar e tudo mais. Porque normalmente, de acordo com a tradição religiosa de cada axé, isso é aberto normalmente, essa abertura normalmente é dada para o orixá do Ebome, uma pessoa mais velha de santo, no qual o Elegum, o Omon orixá, está mais adaptado ao transe. Então é orientado com que essa preocupação não ocorra justamente quando ele está mais novo, ainda se adaptando com o transe do orixá. E mesmo assim, isso não é aberto. Isso não é em qualquer lugar, isso não é no meio do salão, numa roça de candomblé. Isso normalmente é dentro do quarto de santo, é dentro do axé, e normalmente para as pessoas mais velhas, para a quede da casa, para o babalorixá, paialorixá, para o ebome como um todo. Então o fato da gente não ver não é que não exista, mas que é algo que não é tão aberto assim ao público. Mas dentro do culto de Vodun, da tradição do culto de Vodun, do candomblé jeje, o Vodun, ele canta, ele puxa a sua própria cantiga. E por que isso se difere, por exemplo, do candomblé Quetu? Porque isso é ensinado dentro da liturgia da iniciação desde cedo o Vodun a fazer isso, a cantar as suas próprias cantigas, a escolher a cantiga que quer dançar. Isso está inserido dentro do próprio rumbê, do próprio nome que já diz o rumbê, rum de Vodun e bê de língua. Ou seja, quando você aprende o rumbê, você está aprendendo a língua do Vodun.
a língua da divindade. Então, no período iniciático, que se dizia ter no início da implantação do Candomblé Jeje, que era maior de 6 a 1 ano de reclusão para o Vodunce, na sua iniciação ele estava aprendendo tudo isso, o Rumbê, ou seja, a maneira que se deve falar dentro da língua do Vodun, como se deve portar e tudo mais. Então, por isso que no final do período iniciático do culto de Vodun, ou seja, na iniciação do Candomblé Jeje, o Vodun tem toda essa liberdade. Porém, até isso não se vê mais publicamente, isso não se vê mais na sala de Candomblé Jeje. Por quê? A crítica por não conhecimento dessa cultura, da possibilidade da divindade, tanto orixá, tanto Vodun, de falar, de abrir o olho e tudo mais, para evitar críticas desnecessárias dentro do culto, dentro da sala de Candomblé, isso está sendo cada vez mais guardado, mais velado e sendo apenas em situações internas, em candomblés internos, cultos e ritos internos para a comunidade religiosa, evitando isso ao olho do grande público, do externo, que chega para visitar a roça de Candomblé. E dentro dessa possibilidade do Vodun, do orixá, do Inquice de falar, ele fala sim, ele dá conselhos, ele passa banhos para você tomar, ele conversa, mas isso normalmente hoje em dia se vê dentro de ritos, como eu falei, fechado. Então, a possibilidade, o orixá não vai fazer como uma entidade de Umbanda incorporada no médium, que vai ficar dando consulta e tudo mais. Mas existe sim a possibilidade do orixá te dar um abraço, de dar conselho, proferir palavras de axé para você. Assim como a gente vê muitas das vezes em vídeos na internet de orixá em festivais na África, visitando as casas na comunidade religiosa e falando com as pessoas, desejando coisas boas para pessoas cumprimentando o orixá e o orixá cumprimentando as pessoas nas portas das suas casas, entrando às vezes até dentro da casa das pessoas para trazer um pouco do seu axé, da sua energia para essa comunidade religiosa. A gente precisa, como eu sempre falo, entender, compreender o assunto, a situação e ver que dentro da ritualística e da grandeza que é o Candomblé como um todo, há muita diferença de culto, de liturgia e por que a gente não vê algo que seja igual à nossa casa, porque a gente vê algo diferente do que a gente está acostumado a ver dentro da nossa comunidade religiosa, dentro do nosso axé, dentro da nossa casa, que o outro faz é errado, o que a gente vê dentro da outra casa fazendo é uma marmotagem, é um erro e tudo mais. A gente precisa entender os porquês, compreender a liturgia daquela situação antes de proferir palavras denegrindo essa ritualística, essa maneira, essa liturgia, essa maneira de ver e fazer as coisas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido um pouco sobre esse assunto de orixá falar, se pode ou não pode, se o orixá pode abrir o olho, o orixá pode falar sim, o orixá pode abrir o olho sim. Essa situação do orixá manter-se com o olho fechado é normalmente para facilitar o transe mediúnico, que é o médium, o Elegum, o orixá, em transe não se distrai com nada que ele possa ver, nada que possa chamar a sua atenção, ele deixa de se entregar para o seu transe com o orixá. Isso vai sendo possibilitado de abrir o olho com o tempo, justamente que ele está se acostumando, aprendendo a lidar com a energia do orixá. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, porque publicamos vídeos sobre esses assuntos aqui de história, filosofia e cultura das religiões de matriz africana toda semana. Eu agradeço a companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.